ótima tarde para você. Está começando Sala de Entrevistas Especial de Natal. Aproveite e já chama a família para assistir junto. Quem visita a gente hoje é o pastor Luciano Benig. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruno. Uma boa tarde também a todos que estão assistindo a programação. É um prazer estar aqui novamente no Sala de Entrevista, né? E poder trazer então aí as novidades, atualizações da nossa programação de Natal. Pastor, a gente sabe que muitas pessoas pensam que o Natal é a data oficial do nascimento de Jesus, né? O senhor pode falar o que representa essa data? Você bem colocou, né? Porque olhando assim, os teólogos mesmo, muitos eles chegam a essa conclusão de que Jesus de fato não nasceu dia 25 de dezembro. Seria meados de outubro, novembro, né? Mas como não tem uma data oficial, o que nós fazemos? Nós entendemos que Jesus nasceu. Como todas as pessoas, vamos dizer assim, a maioria pelo menos, comemoram dia 25 de dezembro, nós também. O importante, como eu falo até mesmo nos cultos, nas reuniões, é que Jesus nasceu. E para nós, essa é a maior representação, né? Então, o Natal, ele tem já o nome, né? Ele fala de nascimento. E para muitos, né, depois não estar comentando sobre isso, é uma data que está distorcida, principalmente na atualidade. O senhor pode falar um pouquinho, então, mais sobre o nascimento de Jesus? Então, olhando assim à luz da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós podemos olhar, né, não para o tempo do dia, mas olhando para o passado. Houve um profeta chamado Isaías, que ele inclusive é chamado profeta messiânico, e ele viveu cerca de 700 a 750 anos antes de Cristo, e ele foi o homem de Deus usado, né, que trouxe maior riqueza de detalhes sobre o nascimento de Jesus, né? Até inclusive eu tenho aqui a Bíblia Sagrada, porque é muito importante, né, que quando a gente vai olhar, né, para essa data e ver o que a palavra de Deus diz, né? Porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então, por exemplo, aqui no livro de Isaías, no capítulo 7, né, aqui no versículo 14, diz assim, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, né? Um nome profético, e esse nome ele tem um significado. Emanuel quer dizer Deus conosco. E é muito interessante justamente essa parte, porque quando alguém pergunta onde é que está Deus, né? O que as pessoas normalmente dizem? Deus está lá no céu. E de fato, Deus está no céu, mas não apenas no céu, Deus está em todo lugar. Só que quando a gente olha assim para a nossa vida, para o dia a dia, o nosso cotidiano, as lutas, as dificuldades que nós enfrentamos, nós não enfrentamos no céu. Nós cremos que o dia que nós partirmos daqui, nós estaremos no céu com o Senhor, mas as dificuldades, as lutas, todos os problemas que nós encontramos aqui na terra. Então, o que Deus fez? Na sua infinita sabedoria, já usando o profeta para trazer essa declaração que esse nome ele tem um grande poder, quer dizer, Deus conosco, ele nos mostra que o Senhor Jesus é o Deus presente aqui no mundo, conosco. Então, e aqui também fala justamente sobre como seria esse nascimento. Uma virgem daria luz. Como pode isso? Então, lá no Evangelho de Mateus, nos traz a palavra, que o Espírito Santo veio sobre Maria, então ela ficou grávida. Claro, tudo com uma permissão dela mesmo, né? Porque quando o anjo visitou ela e trouxe a notícia que ela era agraciada entre as mulheres, né? Ela foi a bem-aventurada, escolhida, aquela jovem que estava noiva, inclusive, de José, e ela foi escolhida por Deus para então dar à luz a Jesus. E quando o anjo anunciou que ela ficaria grávida, ela até questionou, mas como isso se eu não conheço o homem? Né? Então a gente sabe pela natureza. E aí o que o Espírito Santo, através do anjo, falou para ela, que seria da parte de Deus, né? Então Jesus ele tem a natureza terrena por parte de Maria, mas a natureza celestial, a parte de Pai, do próprio Espírito Santo de Deus. Então essa é uma declaração importante, né? Porque o profeta declarou isso e então se confirmou, né? Com a vinda de Jesus, aí que já faz aí, né, cerca de 2000 anos que isso aconteceu. Pastor, e o nosso maior presente é Jesus, né? E qual o sentimento que deve ser celebrado nesse dia? Então, justamente uma coisa importante que você falou foi a questão do presente, né?
quando se fala de presente, se fala de Natal, a gente lembra de presente, de presentear as pessoas. Mas a palavra presente é o quê? Alguém que está presente. E Jesus é esse que está presente, né, na vida de todo aquele que busca Ele. Ele é o maior presente que Deus enviou. Então hoje o Natal, aos olhos das pessoas da comunidade geral, é uma data comemorativa, né? E que infelizmente também se introduziu outras questões. Por exemplo, se fala muito de Papai Noel, se fala de enfeitar pinheirinho, de ornamentar a casa, né? Então a pessoa quer deixar a casa bonita, tudo. É interessante. Só que, ao que a palavra de Deus fala, o Natal não tem essa relação com o comércio, né? Então são datas assim, né? Olhando por outro lado, por exemplo, como a Páscoa, né? Hoje, né, nós estamos aí véspera do Natal, só que a gente olha assim, o que a palavra de Deus ensina, o mundo distorce. Então, na Páscoa mesmo, quando se fala no mundo de coelhinho, de chocolate, quando se olha para a Bíblia, não tem nada a ver. Então, são datas importantes, muito importantes para o mundo cristão, para nós, embora não tenha sido exatamente dia 25 de dezembro, como eu falei, mas o importante é nós celebrarmos o nascimento de Cristo, que é o nosso Salvador, que é o maior presente que Deus ele nos deu, né? Então, deixando um pouco desse lado comercial de lado, que é uma apelação hoje do comércio, se aproveita muito, mas o que as pessoas acabam esquecendo é o propósito principal. É a gente lembrar que Jesus veio ao mundo e com qual propósito? Aí lá em João 3,16 a Bíblia diz que ele veio, né, porque ele ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o fato de Deus ter enviado Jesus é para nos presentear com a salvação. E é exatamente por isso que a gente precisa ressaltar esse lado espiritual, né, pastor? Porque o lado comercial, ele está muito vivo, né? E a gente vê, são presentes, é a ceia, mas as pessoas precisam se preocupar com esse lado espiritual, né? Eu preciso que o senhor traga mais sobre isso. É muito importante, Bruna, assim, porque as pessoas têm perdido, né, a essência de Deus. Como eu falei, de datas que são muito importantes para aqueles que creem em Cristo, no cristianismo, e tem se perdido a essência. Isso é um problema sério, porque quando a pessoa não sabe a origem, ela não tem aquilo para ela, é uma data, como eu disse, uma data festiva, a família se reúne, né, e muitas vezes as pessoas até acabam exagerando, né, se coloca, por exemplo, às vezes uma bebida alcoólica, daqui um pouquinho vira até uma bagunça, uma briga, e era para ser uma data comemorada com alegria, né? E lembrando assim que existe um propósito da gente lembrar da vinda de Jesus. O profeta Isaías, falando dele ainda, aqui no capítulo 9, né, quando Deus visitou, ele diz aqui no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, né? Então Jesus ele veio como menino, cresceu, se tornou homem, cumpriu, né, o seu papel dentro de casa, junto com a sua família, com Maria, com José, que educadamente ele aceitava como seu pai terreno aqui, mas ele depois desenvolveu o seu ministério, né, e mostrando ali o plano completo da salvação para nós. Então hoje o Natal, né, é triste até falar nesse sentido assim, porque as pessoas perderam a essência dele. Então hoje nós temos que celebrar com alegria, né, a vinda de Jesus, né, e não é errado dar presente. Todo mundo gosta de ganhar presente, inclusive o próprio Senhor Jesus, ele disse, melhor é dar do que receber. Se a gente for analisar, ele mesmo se deu por nós, então ele veio para nos abençoar. Então não é errado, não é pecado, vamos dizer assim, ganhar e dar presentes. O erro que eu vejo assim que as pessoas acabam incorrendo é a questão de deixar o plano original. Por exemplo, o dia de Natal, amanhã, domingo, nós teremos, e esse ano justamente o Natal caiu no domingo, uma data especial, e nós teremos um culto especial de Natal, né? Então, é onde nós convocamos toda a igreja, e eu sempre digo, Natal sem Jesus não é Natal. Porque afinal de contas, se a gente está fazendo, não é feriado esse ano porque não é dia de semana, né? É dia útil. Mas normalmente quando é dia útil, aí a pessoa não trabalha, então ela separa aquele dia. Então vamos dizer assim, é o Natal que lembra o nascimento de Cristo. Então seria, vamos dizer, um aniversário, né?
Aí você imagina, é como se você fizesse aniversário e as pessoas fossem comemorar com outra pessoa, mas o aniversariante é você. Então, nesse dia, se nós lembramos de Cristo, e é onde eu aproveito para fazer um convite especial, já deixando aqui esse convite para amanhã, né? Então, amanhã, domingo, dia 25, nós teremos uma celebração especial e, inclusive, vamos preparar ali uma mesa onde nós vamos ter um café com Jesus. A nossa reunião normalmente nos domingos começa às 8h30, só que essa em especial vai começar às 8 horas, né? E nós até convocamos a igreja, a comunidade, quem quiser até trazer um pratinho de doce salgado ali para a gente fazer uma mesa farta. Então nós vamos estar fazendo isso. E claro, para quem não puder, venha assim mesmo. Então nós queremos começar já mais cedo, vamos começar essa celebração e vai ser algo muito especial, porque assim é a comunidade, a igreja se unindo por um propósito, de agradecer a Deus pela vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E a gente deve aproveitar esses momentos de comunhão, porque é um momento, é uma ceia, é para reunir a família, né, pastor? Então, e aproveitar esse momento justamente para lembrar a importância do nascimento de Jesus, né? E tudo que ele faz, ele deu a vida, né, para nós. Então é importante a gente manter esse momento de agradecimento. É verdade, né? Tradicionalmente, muitas famílias comemoram na véspera, hoje mesmo, dia 24, então as famílias vão estar se reunindo, fazendo a ceia de Natal, celebrando ali junto, mas como eu disse, às vezes se ocupa com tantas outras coisas, se esquece do propósito, né? Então, é isso que a gente tem que ter o cuidado. Principalmente porque agora o fim do ano é um mês muito turbulento, né? Muita correria e as pessoas pensam só naquela produção ali e se esquecem de algo maior, que é o espiritual, né? É verdade, é como qualquer festa, vamos dizer assim, as pessoas estão preocupadas com a vestimenta, estão preocupadas com o que vão comer. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Então, esse é o plano A na nossa vida, mas na visão de Deus não seria. Então, é onde a gente tem que procurar resgatar, né, essa essência que é ver a comunhão e lembrar justamente da vinda de Jesus. Então, o nosso Deus, se a gente analisar assim pela palavra, Jesus ele encarnou cerca de 2000 anos, né? Mas ele já estava lá na criação. No Evangelho de João, no capítulo 1, a palavra de Deus nos diz que ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E depois o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então, e inclusive diz a palavra, vimos a glória dele como unigênito, Filho único do Deus Pai. Então, Jesus ele já estava desde o princípio da criação, ele acompanhou todo. Então, se a gente for dizer assim, quantos anos Jesus tem? Ele é de eternidade, eternidade junto com o Pai. Então, a gente precisa celebrar. E, como eu falei, o maior presente foi a vinda de Jesus. Deus nos presenteou com ele, porque o homem estava separado de Deus através do pecado, o erro, né, que leva a pessoa para a maldição, para a perdição. Mas então Deus envolveu o homem novamente, trazendo o plano da salvação, o plano perfeito, onde Jesus se entregou, né, e eu estava falando antes justamente da Páscoa, porque são duas datas que elas se relacionam muito, porque nós temos o nascimento e temos a morte de Cristo e a ressurreição. Então isso é muito importante da gente entender que uma coisa está linkada à outra. Quando nós olhamos assim para a palavra de Deus e para essas datas comemorativas, não tem como a gente desligar uma da outra. Então, para que a obra de Deus, o plano de Deus fosse completo, teve todo esse trajeto. E lógico, nos 3 anos e pouco que Jesus esteve aqui, cumpriu o seu ministério, preparou os discípulos e deixou este legado para nós, o ensinamento da palavra. E uma curiosidade, pastor, o senhor sabia que eu faço aniversário junto com Jesus? Na verdade, eu tenho a honra de ser presenteada em comemorar a data com Jesus. Que legal, bacana, olha, né? É realmente uma data que se comemora tão dobrado, bênção dobrada, hein? É verdade. Que bacana. Pastor, a gente vai para um rápido intervalo e já estamos de volta. Estamos de volta com Sala de Entrevistas na TV Farol. Hoje com o pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, Luciano Belling. Pastor, estamos falando sobre as comemorações do Natal, né? E realmente a verdadeira importância do Natal. E a gente pode seguir ressaltando isso, pastor.
É verdade, Bruna, sim, porque como nós falamos no bloco anterior, a gente não pode perder, jamais esquecer a essência, né, da data comemorativa do Natal, né? Então Jesus, ele veio com o plano de salvar o homem, né, da perdição que ele estava condenado, que é através do erro do pecado. Então Deus, ele enviou seu Filho Jesus. E hoje nós temos essa data que para o mundo é uma data comemorativa apenas comercial, mas nós temos essa responsabilidade, a oportunidade também de resgatar, né, esse sentimento de buscar a pessoa ter um encontro com Deus, né? E aproveitando também porque, né, nesse período muitas vezes até a cultura, as TVs, né, seculares, elas trazem filmes e tal de reflexão. É uma pena porque só se lembra muitas vezes nessa época. E eu quero falar um pouco sobre isso nesse bloco até, porque muitas vezes as pessoas só lembram de Jesus em datas, como eu falei no bloco anterior, né, a Páscoa e no Natal. Mas Jesus, ele é de todos os dias. Né, da profecia que Isaías falou, que o nome do Senhor seria Emanuel, quer dizer Deus conosco, então ele está conosco em todos os momentos. Nosso Deus não é um amigo de ocasião que está conosco só quando as coisas estão indo bem. Ele está conosco em todo momento. E a Bíblia nos diz no livro de Efésios que o nome de Jesus, que esse foi o nome dado pelo anjo para Maria, dizendo, olha, esse será o nome dele. Cristo é, vamos dizer assim, a divindade de Deus. Jesus é a parte humana. Só que a Bíblia diz que foi dado a ele esse nome, que é um nome que está acima de todo nome. E também a palavra diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quando eu tenho oportunidade na igreja, eu sempre digo para as pessoas, a palavra de Deus é a verdade. Não vai cair uma letra sequer daquilo que está escrito. E se a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, eu sempre digo para as pessoas que a gente tem essa oportunidade de fazer espontaneamente. Né? Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, o propósito de Deus é nos fazer entender. Deus nos criou seres racionais, com capacidade, com intelecto, né? Capacidade de raciocinar e de escolher, né? E de entender o que é melhor para nós. Então, se Ele enviou Jesus com o plano da salvação, por que eu não vou dar ouvidos à voz dEle? Por que eu não vou me aproximar dEle? Né? Então, as pessoas às vezes dizem, mas isso não vai acontecer. Bom, na eternidade, todos terão um encontro com Deus. Então hoje nós temos oportunidade, por livre, espontânea vontade, servir a Deus, né? E aproveitar esse tempo que nós temos aqui, porque como Jesus é o Deus conosco, o Emanuel, Ele está conosco em todos os momentos. Então, eu quero falar com você que está assistindo essa programação, porque em quantos momentos de angústia, de problema, de sofrimento que surgir na sua vida, você entender que tem um Deus que é Deus presente aqui no mundo. Ele é Deus conosco, Emanuel, Jesus. Então você poder clamar por Jesus, esse nome poderoso, e Ele te socorrer. Então, seja a luta, a adversidade que você esteja passando, e é importante a gente até falar isso, né, Bruna? Porque assim, para muitas pessoas hoje é uma data feliz, é uma data de comemoração, mas se a gente analisar para o outro lado, quantas pessoas hoje estão sofrendo, né? Pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão, às vezes, acompanhando alguém que está enfermo, e Jesus veio para dar saúde. Né? A declaração que está lá no livro de Atos, Apóstolos, capítulo 9, Jesus Cristo dá saúde. Então, Ele vem para isso, para solucionar todos esses problemas. Então, vamos resgatar a origem, o propósito do Natal, e lembrar que Ele veio para nos salvar, para nos socorrer, nos livrar dos problemas, dos sofrimentos. Então, esse é o plano de Deus. Pastor, e qual é a dica importante para resgatar os valores morais e cultivar, né, o amor por Cristo nessa data? A palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o manual de vida para nós. Quando você vai numa loja, compra um produto, você tem um manual. Eu já falei isso em uma outra oportunidade. Só que o ser humano, quando veio para o mundo, parece que veio sem manual. Não, mas não veio. Deus mandou a Bíblia, que é a palavra. Então, tudo que está nela é verdade. Então, nós temos a oportunidade, através dela, conhecer a Deus, conhecer o plano completo, né? E, então, é uma oportunidade a pessoa estar na igreja, ir num culto, numa reunião, e ali ouvir a palavra de Deus, ser ensinada, instruída. Nós tivemos, no mês de novembro, uma comemoração na igreja, uma festa das crianças. Tradicionalmente a gente faz em outubro, mas nós fizemos em novembro, dia 5 de novembro.
E na oportunidade eu dei uma palavra para as pessoas, eu falava, né, de um rei que ele começou a reinar, né, com apenas 7 anos de idade. Eu falava da autoridade que esse homem tinha, e ele tinha apenas 7 anos, era uma criança, mas era uma autoridade. E eu estava falando, como é que a gente sabe disso? Indo para a igreja, ouvindo a palavra. Uma criança, ela é ensinada, a educação recebe em casa, a boa educação vem de casa. Tem a parte escolar, quando a pessoa ela vai para a escola, né? Então ela recebe o ensinamento da ciência, da matemática, enfim, das coisas que a gente precisa saber. Mas e das coisas de Deus? Ninguém nasce sabendo, Bruno. A gente precisa ir à igreja. Eu bato muito em cima dessa tecla, não é porque eu sou pastor, antes mesmo de ser pastor, eu sempre tive esse entendimento. A igreja é onde a gente recebe a escola do Espírito Santo. E é lá que a gente vai ser instruído em tudo, não apenas nessa parte, mas em tudo. Como eu disse, né, é Natal, dia 25 de dezembro, mas na verdade o nascimento de Cristo pode se dar em qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer hora. Não tem uma data específica. Até por isso mesmo eu acredito que não tem registro bíblico da hora, dia e nascimento. Né? Porque todo dia deve ser celebrado, né, pastor? Até eu vou comentar, você me compartilhou agora no intervalo, né, que você comemora aniversário dia 25 e que nasceu ao meio-dia, né? Então, assim, todos nós temos um registro de nascimento com peso, tamanho, tudo, é uma coisa que é normal, né? Mas de Jesus não tem. Mas é importante, então, que ele nasça sempre, sempre é uma oportunidade de Jesus nascer. Só que ele precisa encontrar um lugar. Quando a gente olha para a Bíblia, a palavra diz que Jesus, quando nasceu, foi colocado numa manjedoura. Né? Imagina, o Rei dos Reis veio como uma pessoa muito pobre, humilde, né? E o berço dele é uma manjedoura. Para quem não sabe o que é uma manjedoura, até o nome parece bonito, mas é um coxo onde os animais bebem água ali, se alimentam, né? Então ali, claro, Maria, logicamente, preparou dentro das suas condições que pôde fazer, né? Porque houve censo na cidade de Belém, eles deveriam ir para as suas cidades de origem, né? Havia o recenseamento, esse ano tivemos o censo do IBGE também, tem. E ali, então, quando eles foram, não encontraram lugar para se hospedar e acabaram ficando lá naquela estrebaria, né, que é uma cocheira, um lugar onde os animais ficam. Então, num lugar muito simples, lá nasceu Jesus. E assim a gente analisando também a luz da palavra de Deus, né, porque aí o Senhor quer nascer no nosso coração, Ele quer viver na nossa vida. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Pastor, e qual é a programação do culto da noite? Então, nós não teremos, né, nós deixamos este sábado para as famílias comemorarem junto com os seus, fazer a tradicional ceia de Natal, mas eu chamo a atenção para amanhã. Amanhã é domingo, então às 8 horas da manhã nós teremos a nossa reunião de celebração. A única aqui em Rio Grande, né, na Presidente Vargas 347, que fica bem em frente ao Hospital do Coração. Nós teremos aí uma única reunião, começando às 8 horas da manhã. Então, estamos chamando toda a comunidade, todos os irmãos, aqueles que já congregam conosco e até mesmo aqueles que nunca estiveram lá. Serão bem recebidos, né? Vão ter a oportunidade de tomar um café conosco. Eu dei esse título, Café com Jesus, né? Que eu acho interessante. E todos os cafés, nós tem que ser com Jesus, ele está conosco, então, almoço. Mas é um título, né, que eu dei para chamar para essa reunião especial. Pastor, e o tradicional teatro, esse ano vai acontecer? Então, a princípio não, porque nós estamos fazendo toda a organização para a virada de ano. Porque, né, então amanhã teremos essa reunião especial de Natal, mas para o próximo sábado, aí sim, aí à noite, nós teremos a mini vigília da virada de ano, que a gente sempre faz, e também aproveitar essa oportunidade de fazer esse convite especial para todos. Então, dia 31, né, nós teremos ali, vai começar às 9 horas da noite, às 21 horas, a mini vigília da virada de ano, e aí sim, aí vai ter apresentação, vai ter teatro, coreografia, vai ter uma série de programações, né? O culto de Natal será uma celebração especial, mais um culto a Deus, né? Porque nos domingos nós já temos a reunião dos filhos de Deus, cultuando a Deus, né? Então, vai ser sim especial, pode ter certeza. Pastor, eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra de encorajamento para esse Natal. Então, né, a todas as pessoas, de tudo aquilo que nós falamos aqui, né, eu até me vem ao coração a palavra, de tudo que está escrito, que se lembra, teme a Deus, né? Temor a Deus, respeito a Deus, a sua palavra, não fira a palavra de Deus, não mude as coisas. Como eu falei, não é errado dar presentes, receber presentes, mas o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado do Natal não é a gente dar presentes, é lembrar do nascimento de Cristo, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador.
Então, ter um Natal, mas não ter a presença dele, não ter ele como presente, eu creio que é um desperdício, né? E o Senhor, ele está chamando. Então, esse é o convite maior de Deus, né? E ao nosso também, que você abra o coração, aceite a Cristo, e assim ele estará com você, não apenas numa data, mas em todos os dias e em todos os momentos, como eu falei desde o início, porque ele é Emmanuel, o Deus conosco. Muito obrigada, pastor Luciano, por ter trazido todas as palavras para nós, que são muito importantes para ressaltar a importância da espiritualidade, né? Eu que agradeço. Eu agradeço pela oportunidade e desejando a todos, né? Então, é uma ceia especial para quem pode fazer ali, porque também tem essa questão que às vezes as pessoas, puxa, mas eu não tenho. Me lembrei agora de um caso que aconteceu, né, anos atrás. Eu estava fazendo uma reunião numa comunidade e era o dia de Natal. E eu fui com as minhas filhas, com a minha esposa, na cidade de Candelária. E nós tínhamos nos organizado, nós morávamos em Santa Cruz e nós iríamos lá, então ia almoçar num restaurante. Só que o que nós não contávamos é que chegando lá não tinha um restaurante aberto. Nossa! Não tinha. Que surpresa desagradável. Então foi uma surpresa para nós, né? Aí nós não nos organizamos, né? E às vezes a pessoa não tem como se organizar. E o nosso almoço, aquele dia, aí encontrei um rapaz que vendia frango assado. Foi um frango assado acompanhado de bolachinha Maria. Eu não sei qual é a sua situação, né? Não sei se você tem como fazer uma ceia, mas o importante não é a ceia, não é a vestimenta, não é a festa em si, mas é a presença de Jesus. Porque naquele Natal, Bruna, assim, ó, comendo aquele franguinho assado, né, com bolachinha Maria, nós estávamos a família reunida, alegria, e isso aí ficou marcado. Então, assim, ó, e ter a presença de Jesus é o maior presente que nós podemos ter. Né? Porque às vezes a pessoa não tem condições de dar um presente, e pastor, ninguém vai se lembrar de mim, e pode que você não ganhe presente, mas na verdade você já ganhou, que o maior presente é Jesus. É verdade, pastor. Muito obrigada pela presença aqui hoje. E para você que nos assiste aqui na TV Farol, um Feliz Natal para você e para sua família. E lembrando que o nosso maior presente é Jesus. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.